Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo do Novo Testamento. Hoje nós vamos ver uma visão panorâmica do Novo Testamento, em especial livros históricos. Bom, Bíblia significa coleção de livros. Nós temos duas grandes coleções: Antigo Testamento, Novo Testamento. Na coleção de Antigo Testamento, nós temos livros escritos e nós podemos agrupar esses livros em livros históricos, poéticos e proféticos. Depois, se você quiser, acesse essa playlist Bíblia, onde você estudo da Bíblia, é o título Estudo da Bíblia, onde você vai encontrar os vídeos referentes ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós temos três tipos, de maneira geral, de livros. Lembrando que todos os livros foram escritos por autores diversos, alguns pelo mesmo autor, mas muitos deles por autores diferentes, com estilos e finalidades diferentes. Então, a gente precisa entender isso, porque se nós começarmos a ler principalmente o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, achando que estamos lendo uma única coisa, escrita por um único autor, num único estilo, nós não vamos entender nada. Existem autores diversos e eles tinham objetivos diversos ao escreverem aqueles livros. No Novo Testamento, nós temos três coleções que nós podemos separar. Primeira coleção, livros históricos. Quais são esses livros históricos? São os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais os Atos dos Apóstolos. Livros históricos, 5 livros, evangelhos e Atos. Bom, nós vamos nos dedicar, a isso hoje. Também nós temos 13 epístolas. O que é uma epístola? É uma carta. Muita gente hoje nem sabe o que é, nunca recebeu uma carta na sua vida, mas antigamente a maneira com a qual as pessoas se comunicavam eram através de cartas. Nós temos 13 cartas escritas por Paulo de Tarso, e 9 cartas de autores diversos. O que acontecia? A escrita não era extremamente desenvolvida e os meios de comunicação na época de Jesus, na época onde os evangelhos foram escritos, eles eram bastante restritos. Então, por exemplo, Paulo escreveu uma carta aos cristãos da cidade de Coríntio. Essa carta era lida em assembleia, ou seja, em reunião das pessoas, e eram dados detalhes esmiuçados. Essas cartas serviam de diretrizes para os cristãos que estavam se formando. Nós vamos ver isso depois. Bom, livros históricos, recordando, são 5 evangelhos mais Atos, nós vamos ter 3 eras principais. A primeira era é a era dos evangelhos. Quem já leu Mateus, Marcos, Lucas e João sabe que eles vão retratar a vida de Jesus como contada nos evangelhos. Então, eles vão contar sobre a vida de Jesus. A segunda era é a era da igreja, é a formação da igreja cristã. Lembrando que nos primórdios ela não era católica nem protestante, era simplesmente uma igreja cristã, depois que houveram as divisões. E terceiro e último, a era das missões, a expansão da igreja através do Império Romano por meio de missões. Então vamos entender a era do Evangelho. Qual era a figura central dessa era? Jesus, o Messias previsto. Bom, para que eu entenda quem é o Messias ou Cristo. Cristo em grego, Messias em hebraico, significa ungido. Quem é esse Messias? Por isso nós precisamos conhecer o Antigo Testamento.
Dê uma pausa, vão até os vídeos, depois estudem, leiam. A Bíblia precisa ser lida de Gênesis até Apocalipse, estudada, entendida e praticada. Messias, para quem ficou curioso, ele era aquele que viria trazer a libertação do povo hebreu. Ele já tinha sido previsto pelos profetas do Antigo Testamento. Tem muitas coisas interessantes, tem um vídeo especial sobre os profetas. Deem uma olhadinha para vocês entenderem o que é de fato um profeta, que não é apenas aquele que prediz o futuro. Vão lá na playlist Estudo da Bíblia e vejam o vídeo Profetas, Era dos Profetas. Então, Jesus era aquele que cumpria a profecia, a promessa de Deus de que viria o libertador. É ele que cumpre em toda a plenitude a promessa de um Messias. Só que ele não veio apenas libertar o povo hebreu. Ele veio libertar toda a humanidade da ignorância. Ele veio nos ensinar como nos relacionarmos com o nosso Pai, com Deus Criador. Aonde, essa era acontece? Na Palestina. Bom, vamos entender também, existe um vídeo, Geografia do Novo Testamento, Geografia do Antigo Testamento, que pode ajudar vocês a se localizarem um pouco melhor. Tem nas playlists. As terras conhecidas como Canaã e Israel, no Antigo Testamento, são chamadas de Palestina agora. Então, o que vinha com Abraão, Isaque e Jacó, Canaã, depois Israel, hoje, Hoje, quando? Na época de Jesus, na época dos evangelhos, é chamado de Palestina. Inclui também as províncias romanas da Galileia, Samaria e Judéia. A era da igreja. Quem era a figura central nos primórdios da igreja cristã? Pedro, que era o líder da igreja primitiva. Aonde se desenvolvem as ações? Em Jerusalém. A cidade de Jerusalém, que esteve no mesmo local na maior parte da história bíblica depois da Era do Reino, no Antigo Testamento, é a cidade onde nasceu a igreja primitiva. Então, existe um vídeo, Era do Reino, ele está incluído na playlist Estudo da Bíblia. E por último, a Era das Missões. Quem é a figura central? É Paulo, é o primeiro missionário cristão. Só que o local onde se desenvolve a ação não é mais a Palestina, é todo o Império Romano. Nós veremos os detalhes de cada era nos livros históricos. Eu vou fazer vídeos separados. Nós já vimos a geografia dos evangelhos, a geografia dos Atos nos vídeos anteriores, o que nos ajuda a entender sobre os fatos narrados. Nos 3 próximos vídeos, nós vamos ver as 3 eras. Então, que eras são essas? Evangelho, igreja e missões. Senão fica muito extenso, acaba sendo cansativo. Estudem, leiam, pratiquem primordialmente o Novo Testamento, mas para que nós entendamos o Novo Testamento, nós precisamos ter um conhecimento, mesmo que superficial, do Antigo Testamento. Melhor dizendo, precisamos ler o Antigo Testamento também. Até a próxima.